Glória a Deus. Mais uma quentinha. Vamos abrir a nossa Sagrada Escritura, a Sagrada Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Amém? Você já abriu em casa também? Assim nos diz a Sagrada Escritura. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: esse homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava bem perto da casa quando o centurião mandou amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Eu digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Eu digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Glória a Deus por essa palavra abençoada. A ministração dessa noite tem como tema uma questão de fé. Viver mais do que nunca hoje é uma questão de fé. Já deveria ter sido antes dessa guerra começar, mas mais do que hoje, ela fica evidente a nossa necessidade e o entendimento de que viver é uma questão de fé. Mas fé em quem? Qual é a fonte da nossa fé? Qual é a razão da nossa fé? Qual é a nossa motivação? É isso que a gente tem que entender na ministração dessa noite. O autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que a gente não vê. Então, o autor já está nos ensinando o seguinte: fé é crer no milagre antes que ele aconteça. Fé é ver aquilo que ninguém mais vê. É enxergar aquilo que ninguém está enxergando. E quando alguém te perguntar assim: o que você está vendo aí mesmo? É você falar o seguinte: eu estou vendo a ação de Deus, o milagre de Deus. O que é fé, então? A Bíblia nos ensina, Jesus falando o seguinte: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Porque você glorificar a Deus tem que ser o tempo integral, 25 horas por dia. Mas você crê no milagre depois que ele acontece, aí é fácil. Nós estamos vivendo um tempo de milagres. Eu afirmo, volto a afirmar para vocês, sem nenhum medo de errar, sem nenhuma força apelativa ou emoção, não vivemos um tempo de morte. Mas então pessoas não estão morrendo? Estão morrendo. Eu sei que estão pessoas morrendo, pessoas estão ficando doentes, mas nós não estamos vivendo um tempo de morte, um tempo de derrota, um tempo de flagelo. Nós estamos vivendo um tempo de milagres. Porque entenda bem, o milagre ele acontece na escassez, o milagre ele acontece na doença. Você vai ser curado quando você estiver doente. Deus vai enviar provisão quando você estiver com as suas despensas vazias. Tudo isso é milagre. E os milagres acontecem de acordo com a nossa necessidade, não de acordo com as nossas vontades. A Bíblia, em 2 ocasiões, usa a palavra na tradução que Jesus se admirou-se. Jesus admirou-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, se não me falha a memória, falando do que? Da incredulidade de Nazaré. Jesus usou essa expressão. Jesus admirou-se da incredulidade daquele povo. E nesse momento aqui, Jesus de novo usa essa expressão. Jesus admirou-se daquela fé que nem mesmo Israel ele viu. A fé de um centurião. Como é que se explica isso? Nós, e eu me coloco no meio de todos vocês também, eu falo como igreja. Nós somos muito bons em criticar, em apontar,
em questionar. A gente deveria ser tão bom em obedecer, em acreditar. A mesma fé que você tem que crer no milagre, você tem que crer, você tem que usar essa mesma fé para obedecer a palavra de Deus. Quais são os critérios da nossa fé? Qual é o ambiente da nossa fé? Em que ambiente nós vivemos hoje? Será que a gente está vivendo naquele ambiente de Nazaré? Será que a gente está igual aquele povo de Nazaré? Incrédulo? Pastor, eu tenho orado há 10 anos. E nada saiu do lugar nesses 10 anos. Graças a Deus, sinal que nada foi destruído. Já começa agradecendo daí. Não, eu vou explicar mais uma vez para o senhor. Eu estou orando há 10 anos, pastor Vone, mas eu não tenho a resposta de Deus. Eu estou orando há 10 anos e eu tenho pedido um milagre na minha vida e esse milagre ainda não aconteceu. Eu vou te falar alguma coisa sobre tempo para ilustrar esse momento. De um poeta alemão, que não há nos registros a informação de que esse poeta alemão era cristão. Olha que interessante. Disse o seguinte esse homem: há homens que lutam por um dia. E se lutar, você coloca no meio dessa luta, entre as atividades da luta, Bruno, você coloca o quê? Joelho. Há homens que lutam por um dia, são bons. Há outros homens que lutam por 1 ano, são muito bons. Há outros então que lutam por 10 anos, esses são melhores ainda. Todavia, há aqueles homens que lutam a vida inteira. Esses homens são imprescindíveis. Eu estou falando do homem na natureza humana. Que tipo de ser humano sou eu? Eu estava orando para edificar a fé. É bom a gente falar da experiência que a gente teve. Eu acho importante isso. Eu comecei a orar, a fazer uma oração a Deus no ano de 2012, quando minha filha nasceu. No ano de 2015, Deus fez com que eu mudasse a minha oração. Deus não me pediu para desistir de orar daquilo que eu estava pedindo, mas Deus me ensinou como eu deveria orar. Então eu mudei essa oração. E nesse contexto dessa oração, eu fui receber uma resposta de Deus concreta, porque eu falei com Deus: Senhor, eu não quero sinal, eu não quero profeta, como se eu tivesse algum querer. Mas já que estava na fila da pedição, eu falei, vou pedir do meu jeito. Eu já ouvi falar uma vez que gente pequena tem preferência na fila. Eu usei dessa informação e falei o seguinte: vou pedir. Não me mande profeta, não me mande sonho, eu não quero sinais, eu não quero visões. Senhor, se não for lhe pedir muito, eu quero uma ação concreta da tua parte, para eu ter certeza, convicção de que é o Senhor respondendo a minha oração. E assim aconteceu. Em novembro de 2017. Respondeu o Senhor rápido? Respondeu no tempo de Deus. O tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. Mas o importante é o seguinte: no meio da sua trajetória, na sua oração, às vezes você tem que mudar um pouquinho o ângulo da oração, mudar um pouquinho a construção da oração. Para quê? Para que esteja de conformidade ao coração de Deus. A fé, ela é exatamente a liga que não permite que o nosso corpo espiritual quebre. É a argamassa do nosso corpo. É o que nos mantém de pé. É o que nos faz seguir adiante quando todo mundo está voltando. Eu li uma vez uma frase que diz o seguinte: o cristão é aquele que vai na contramão. Fé, entenda bem, porque andar na contramão, nesse momento pode se levantar alguém muito intelectual e dizer o seguinte: andar na contramão é loucura. Eu não estou falando de loucura, não estou falando de fé. Eu estou falando de seguir adiante quando todo mundo está voltando, porque você desistiu. Vocês têm que saber uma coisa muito interessante: o número de pessoas que desistem é muito maior do que o número de pessoas que fracassam. Sabiam disso? Porque é muito mais fácil desistir, é muito mais fácil jogar a toalha. É a primeira opção. Está difícil, vou jogar a toalha. Está complicado, vou desistir. Fé não tem nada a ver com loucura. Fé é convicção. É o que faz diferente dos outros. É fé. Fé é comportamento. Comportamento. É um modo de viver. Esse modo de viver que inspira outras pessoas. É um modo de viver que te faz confiar, permanecer, perseverar. A Bíblia fala o seguinte: o apóstolo Paulo nos diz uma coisa muito interessante: Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Crer
na palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, é fé. Porque a gente está crendo naquilo que foi inspirado por Deus, mas escrito por homem. É fé. Porque ninguém viveu lá. E é interessante, essa fé expressa no centurião. Não andava com Jesus, não comia com Jesus, mas reconhecer naquele homem a autoridade de Deus. Aquele homem estava em Cafarnaum. Primeira coisa que eu quero te convidar a pensar nesse momento: onde é que está a tua fé? Qual é o ambiente da tua fé hoje? Está em Nazaré? Ou está em Cafarnaum? Onde é que está? Qual é o ambiente da nossa fé hoje? Qual é o tamanho da nossa fé? Espera aí. Qual é a quantidade de fé que eu tenho no coração? Será que isso é importante? Uma comparação. O que é mais importante? O que muda? Um oceano ou uma gota de água dentro do copo? Um oceano é maior, tá? É maior. Mas é água, tal qual a gota de água no copo. Não é a quantidade da fé, é a maneira como você expressa e como você reage com a fé. É isso que vai fazer toda a diferença, Bruno. Nós estamos vivendo uma guerra das nossas verdades. Nós estamos sendo confrontados a cada minuto. Deus está nos confrontando para quê? Para nos machucar? Por que Deus está nos confrontando? Por que Deus está nos mostrando com essa pandemia? Que ninguém nunca viveu. O que Deus está nos explicando? Deus está nos falando de dependência. Dependência do Senhor. Aquele centurião, o texto do Evangelho de Lucas é um pouquinho diferente do texto desse mesmo evento narrado por Mateus. Em Mateus, o próprio centurião foi. Mas no Evangelho de Lucas, o centurião mandou amigos. Era muito comum naquela época enviar pessoas como se fosse uma procuração. Eles falavam na primeira pessoa, como se fosse o próprio centurião falando. Mas primeiro mandou líderes dos judeus, ou seja, vão mandar pessoas do mesmo nível para ver se consegue quebrar esse moço chamado Jesus Cristo. Depois mandou alguns amigos. Eu gosto desse Evangelho de Lucas, que nos mostra uma coisa chamada humildade. Preste atenção. O centurião significava dizer o seguinte: ele possuía 100 soldados sob o seu comando. Como mesmo diz o texto, estava habituado a dar ordens e também a receber ordens. E bastava um só chamado. Bastava ele pegar o telefone ou então mandar um WhatsApp para Roma e falar o seguinte: olha, estou com um servo aqui morrendo. Tira esse traste da minha casa. Tinha autoridade, tinha respaldo para isso. Imediatamente Roma trocava aquele centurião e mandava enterrar. Antes de morrer já mandava enterrar. O que é esse princípio? Qual era o princípio do centurião? Que nos mostra aqui. Quais eram os critérios que o centurião usou para chegar até Jesus? Primeiro critério, fé absoluta e incondicional. Ele não andava com Jesus. Ele não sentava à mesa com Jesus. Mas tinha uma fé que impactou o coração do Senhor. Pastor, eu tenho que estar na igreja para exercer minha fé? O autor de Hebreus fala o seguinte: eles vão dizer que vocês não precisam congregar, mas vocês sabem que precisam congregar. Então tem que passar 24 horas dentro da igreja? Não. Eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa passar 24 horas dentro da igreja. Porque senão não seria uma igreja, seria um condomínio. As pessoas iam morar nela. Não é isso. Em primeiro lugar, só para te lembrar, você é a igreja. Você é a igreja 25 horas por dia. Você não precisa estar num prédio de concreto para ser igreja. Mas você tem que viver sendo igreja. Eu preciso de dom? Para exercer minha fé eu preciso de dom? Espera aí. O apóstolo Paulo fala uma coisa: de maneira que um dom vos falta. Qual é o maior dom que o cristão tem? Ou deveria ter? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, nada disso valeria. Ainda que eu desse tudo o que eu possuo aos pobres, entregasse meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso valeria. O que Paulo está dizendo nessa carta a Coríntios? O amor. Quando Jesus Cristo realizava seus milagres, quando Ele curava, quando Jesus Cristo libertava, quando Jesus Cristo instruía, Ele fazia por uma simples razão: porque amava as pessoas.
Eu estou falando de Deus. Esse Cristo, Deus encarnado, foi tão humilde, do início ao fim da sua trajetória na terra. Como um cordeiro, obedeceu até a morte, morte de cruz. Crucificaram o cordeiro, mas o leão ressuscitou e está aqui no meio de nós, está aí na sua casa. Eu quero te mostrar o seguinte: fé é possível. Você não depende de dom para crer. Você precisa crer e obedecer. E só obedece a palavra de Deus quem tem relacionamento com o Senhor Jesus. A carta de Tiago fala sobre isso. Crer, você faz bem em crer que existe um só Deus. Mas crer, até os demônios creem e tremem. Todavia os demônios não têm relacionamento com Cristo. Os demônios só obedecem a palavra de Deus quando subjugados. Eu quero dizer para você uma palavra, talvez você tenha ouvido algumas coisas ruins nesses últimos dias, do tipo, o diabo está nesse negócio da pandemia. Pô, eu não quero nem falar sobre isso. Eu quero dizer o seguinte: o diabo é um cão preso na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus permite. Então Deus permitiu a pandemia? Deus permitiu as queimadas nas florestas? Onde nós estamos levando Deus? Onde nós colocamos o Senhor? Será que essa relação em tempo real tem sido realmente por amor? Será que o meu relacionamento com Jesus, eu pego o telefone e ligo para Jesus: Senhor, estou doente, estou com dor de dente. Ou então o meu relacionamento com Jesus é como quem liga para a SAMU. Ou é como uma promoção de supermercado. Aqui prateleira, cura, ali libertação, ali porta de emprego, ali marido, ali esposa, ali... Que tipo de relacionamento? Gente, o centurião não tinha o menor relacionamento com o Senhor, mas tinha fé. O que nós estamos precisando nos dias de hoje, mais do que uma vacina, acreditem, é fé. Por que uns morrem e outros estão vivos? Eu não tenho essa resposta para te dar. Eu tenho uma resposta para te dar. Porque Deus enviou o seu único filho ao mundo, e não foi para condenar o mundo, foi por amor, para que todos tenham vida e vida em abundância. Um dos critérios desse centurião para chegar até Jesus foi uma fé absoluta. Ele estava convencido de que aquele homem tinha poder nos céus e na terra, poder sobre a vida e sobre a morte. Outro critério que o centurião usou para se aproximar de Jesus, ainda que por procuração, ainda que enviando pessoas, foi humildade. Preste atenção, o centurião era uma pessoa influente naquela época, concordam? Tinha autoridade, tinham 100 soldados à sua disposição. Tinha Roma na jugular do centurião, sufocando, pressionando. Você conhece alguém que sufoca e pressiona? Não precisa falar nisso agora. Era Roma. Era Roma. Ele se expôs. Ele enviou soldados, amigos e líderes dos judeus. Ele se expôs, ele enviou em nome dele. Imagina-se isso. Como é que foi a repercussão disso em Roma? Ele também estava se arriscando o próprio pescoço. Que imagina o centurião pedindo a Cristo, pedindo a um judeu que cuidasse, que curasse um servo. Ele teve fé absoluta. Ele teve humildade. E uma das coisas que eu acho tão interessante, quando ele foi a Jesus, ainda que por meio de uma procuração, ele não foi pedir nada para ele. Ele foi pedir por um servo, por uma pessoa humilde. Quantos aqui tem 2 joelhos? Vai, meu filho, é a hora que você participa, é a hora que você interage, isso. Quantos tem 2 joelhos? Todo mundo tem 2 joelhos aqui? Eu tenho também. Você está em casa, tem 2 joelhos? Está na dúvida? Bota aí. 1, 2. Isso é prova da provisão divina na nossa vida. Você tem 2 joelhos. Um é para te favorecer e o outro é para interceder. Vocês desculpem o que eu vou falar, mas eu acho inconcebível no atual momento do campeonato mundial que um cristão convicto, quando eu falo cristão convicto, ele tem certeza de quem Deus é, quem Cristo é, quem o Espírito Santo é, ele tem convicção de quem ele é. Fé é isso, em primeiro lugar, fé é acreditar que Deus acredita em você. Para começo de conversa. Intercessão. Um joelho para te favorecer e o outro é para você interceder. Porque você dobrou seu joelho para orar. Seja na hora que for na sua casa, na hora de almoçar, de dormir, de tomar banho,
Será que você não tem uma única pessoa, um único nome que você possa incluir na sua oração? Você não precisa de dom para orar. Você precisa de amor para dar um pouco do seu tempo para interceder por alguém. E foi o que esse centurião foi fazer. Uma vez, eu acho que eu já contei isso, não vou contar de novo. Gente, quando passa dos 50, repete os causos. Vou repetir. Eu estava tendo uma crise de ansiedade muito grande. Minha filha era recém-nascida. Eu peguei, estava começando a chorar em casa, chorar muito. Peguei o carrinho dela, fui para a rua. Falei, vou para a rua chorar na rua. Que aí o vento bate, seca a lágrima, respiro. Uma crise de ansiedade severa. Quando eu cheguei na esquina da rua, na barraquinha de água de coco, eu só escuto aquela voz, Marcelo! Quando eu olho, era uma mulher completamente descontrolada. Sabe carro desgovernado? Eu saí da reta, que eu pensei que ela fosse me atropelar. Ela gritando. Eu falei, o que é isso, meu pai? Marcelo, estou tendo uma crise de ansiedade. Por favor, me ajude. Meu marido diz que isso é frescura minha. Meus filhos não acreditam nisso. Meus amigos falam que... A mulher chegou com 2 vezes mais do que eu estava sentindo. Chorando. Sabe o que Deus falou no meu coração naquela época? Eu estou falando disso de 2001, 2010. Foi quando isso aconteceu. Deus falou para mim o seguinte, eu ainda falei com Deus, falei, Senhor, eu vim para a rua para chorar sozinho. O Senhor me manda essa desgovernada chorar comigo, eu vou ter que parar de chorar, para deixar ela chorar. Pô, não está certo, não tem uma coisa errada aí. Deus falou o seguinte, meu filho, primeiro lugar, engole o choro. Engoli o choro? Engoli. Então entenda uma coisa que eu vou te falar agora. Papai vai te falar uma coisa para você nunca mais esquecer. Quando você desata o nó de alguém, você afrouxa também os seus próprios nós. Se a tua ferida está sangrando, aí você fala logo, mas eu vou cuidar de alguém, eu estou sangrando. Se você parar para cuidar de alguém que também está sangrando, quando você olhar para a sua ferida, ela já parou de sangrar. Isso é cristianismo. Isso chama-se amor. Fé, convicção, humildade e intercessão. O centurião não foi pedir nada para ele. Será que nesse momento que a gente está vivendo, será que ele não consegue pensar em ninguém? Que você fale o seguinte, eu não sei nem o que ele está passando, mas eu sei o que o mundo está vivendo. Eu vou orar por ele. Será que a gente não tem ninguém para imaginar que no próximo culto, essa cadeira vai estar ocupada por alguém que você tem no coração? Porque essa frase, eu tenho pavor dessa frase que eu vou dizer. Quando você conversa com o irmão, pois pastor, estou orando por uma pessoa, mas agora na vida dele só Jesus. Como se na nossa também não fosse só Jesus. Essa frase, só Jesus, para ele encerra toda uma atividade. Eu não preciso mais orar, porque agora é só Jesus. Sabe o que ele está falando para mim, para você, com essa frase? Ele não está falando que agora da vida dele é só Jesus. Sabe o que ele está falando? Que ele vai logo para o quinto dos infernos, morra e me deixe em paz, que eu não vou perder meu tempo com ele. Agora é só Jesus, e na nossa vida não é só Jesus? Isso não é desculpa. A dificuldade de uma pessoa, dificuldade de relacionamento, doença, pecado, não é desculpa para você deixar de orar por ela. Porque você vai esperar quem orar por essa pessoa que está machucada, está fragilizada, está com problema, está em pecado? Você vai esperar quem? Que Satanás ore por ela? Fé é acreditar que a tua oração, a tua intercessão, os teus joelhos dobrados vão de alguma maneira alcançar aquele coração incrédulo, duro, de pedra. Qual é o ambiente da tua fé? Quais são os limites da tua fé? Eu conheço pessoas, infelizmente eu ainda conheço pessoas, que quando estão dentro do culto, a fé transborda. Chegam na igreja com 1,60 m, saem da igreja com 2,15 m. A fé vai transbordando. No dia seguinte você liga para ela, ei minha filha, como é que você está? Pastor, foi bom você ligar. Quando você ligar para alguém, e essa pessoa atender e falar assim, foi bom você ter ligado, você senta, você para de comer, porque vem um texto longo. Mas você para ouvir. O que foi? Eu estou demais, já estou com aquele negócio de novo. Eu falei, mas aquele negócio não ficou na igreja? Pois é, mas eu fui acordar, já acordei com aquilo. A nossa fé não é sazonal, a nossa fé não é circunstancial, a nossa fé é sacrificial. Ele morreu naquela cruz por cada um de vocês. Se você crê naquela cruz, você tem que ter fé. Aquela cruz foi o maior sacrifício de adoração, uma fé sacrificial. Ele ressuscitou por você, Ele governa por você, e por cada um de nós aqui, Ele voltará. Quais são os limites da nossa fé? A nossa fé está restrita à igreja, aos cultos, a nossa fé está restrita a milagres, a nossa fé está restrita a um tempo de paz. Quais são os limites da nossa fé?
Será que eu só me lembro de Jesus? Agora, foi até bom você falar nisso, que eu estou pensando em Jesus. Me fala um pouco desse Jesus. Por quê? Não, para ver se eu consigo ficar livre desse vírus, para não morrer nessa pandemia. Mais preocupado em não morrer nessa pandemia, você tem que estar mais preocupado em manter Cristo vivo dentro de você. Porque mesmo na pandemia, pecado continua sendo pecado, incredulidade continua sendo incredulidade. E desistir não é opção. Entenda bem. Jesus Cristo sangrou até a última gota de sangue por cada um de nós, não desistiu de ninguém, não desiste de ninguém nos dias de hoje, não desistirá jamais. Você não tem o direito de desistir de você. Você não tem o direito de desistir do seu filho, da sua esposa, do seu marido. Isso é fé. Mas, pastor, esse tempo que a gente está vivendo, temos de tamanha dificuldade. Lucas 11, 9 e 10 diz o seguinte: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta vos abrirá. Pois todo aquele que recebe, que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta abre. Jesus está nos ensinando que perseverar em oração. Mas Jesus está falando perseverar em oração desde que você tenha fé. E fé significa relacionamento com Deus. Através do Senhor Jesus. É tão difícil ter fé nos dias de que a gente está vivendo. Eu sei que é difícil. Mas é a única saída. A resposta às nossas dúvidas, aos nossos problemas, às doenças da humanidade, às doenças do corpo e da alma, as respostas não virão da tecnologia, da ciência, das pesquisas. As respostas, a permissão vem de Deus. É o que eu creio. Eu quero ler para você um pensamento. Diz o seguinte, o autor: nós precisamos de ventos e tempestades para arrancar de nós esse ramo podre da autodependência, nos esvaziar para depender exclusivamente de Cristo Jesus. Charles Spurgeon, por volta dos anos de 1900. Talvez essa pandemia seja a nossa última oportunidade de entender de relacionamento com Jesus. Essa pandemia é uma oportunidade de mudar, de nos ensinar o que é relacionamento. Primeiro, o relacionamento com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. A base do nosso relacionamento com as pessoas é a base do nosso relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É a base do relacionamento com as pessoas. A pandemia, exatamente, são os ventos e as tempestades desse momento, dessa época, para o mundo. Para quê? Para arrancar de nós esse galho podre, a gente achar que consegue resolver tudo. E está provado, está mais do que claro, mais do que provado, nesse tempo de pandemia, você não tem condição de resolver nada. Seu dinheiro não compra saúde, seu dinheiro não compra nem o ar que você respira. Sua network não resolve o seu problema. Jesus Cristo de Nazaré tem a resposta nessa Sagrada Escritura. O que você quer viver com Jesus? Se Jesus chegasse para você hoje, eu gosto desse momento. Jesus entrou por essa porta, pode entrar, Senhor. Isso. Jesus tinha ido ali pegar um cafezinho, ele entrou agora. Ele chega para cada um de vocês em particular, olha bem nos olhos de cada um de vocês, olha nos seus olhos que está em casa, porque o Jesus é onipresente, e pergunta o seguinte: meu filho, minha filha, o que queres que eu te faça? A Bíblia nos ensina que se tivermos fé, o tamanho de um grão de mostarda, o tamanho de um grão de mostarda é pequenininho. Nós vamos declarar, dizer para um monte, sai dali e vem para cá, e assim vai. O cego falou o seguinte: eu quero ver. Então abra os olhos. Se Jesus chegasse para você agora e perguntasse, o que queres que eu te faça? Será que você tem fé suficiente para pedir? E se Jesus falar o seguinte: eu atendo o seu pedido, mas eu preciso que você faça isso aqui. Jesus não faz escambo com ninguém não é troca não. Mas se Jesus falasse com você e você necessitasse de uma atitude de fé, de obediência, você está preparado para obedecer? Porque a fé que você tem para clamar tem que ser exatamente a mesma fé para obedecer. Eu quero encerrar essa ministração dizendo para vocês o seguinte: a fé é a capacidade de crer quando ninguém mais acredita. É olhar para um muro no chão e quando todos falarem para você o seguinte: eu estou vendo um muro derrubado no chão, eu estou vendo escombros,
Eu estou vendo material de construção jogado para o lado. Você vai olhar pela fé em Cristo Jesus, você vai falar o seguinte: eu não vejo isso não, eu não vejo escombros não, eu não vejo entulho não, eu vejo uma obra sendo levantada, sendo reerguida. Quando Jeremias olhou para Jerusalém destruída, Jeremias falou o seguinte: pela fé, convicção na promessa, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Há uma promessa sobre essa nação. Quando aquelas pessoas falarem para você: eu só estou vendo destruição, você vai olhar pela fé e falar assim: eu vejo um recomeço, eu vejo uma reoportunidade e ser melhor do que eu já fui até o dia de hoje. Amém? Essa é quem